Uma Copa do Mundo de equipes, diferentemente das seleções. Sempre víamos vez ou outra um time brasileiro enfrentando uma equipe europeia, só que em geral, vamos falar, isso acontecia no antigo formato de mundial, em que as equipes se enfrentavam, se consequentemente a equipe brasileira vencesse outra, ou mexicana ou árabe, para enfrentar na final. As coisas começaram a mudar a partir da nova formação do Super Mundial de Clubes, promovido pela FIFA para trazer mais integração entre as equipes e consequentemente gerar enfrentamentos competitivos, envolvendo dessa vez várias equipes da América do Sul, equipes de Ásia, África, Oceania e consequentemente Europa. Teremos vários confrontos muito interessantes e hoje vamos falar do pacotão de reforços que equipes que irão disputar o Mundial vão tentar fazer. Sabemos bem que a coisa não é fácil, principalmente para enfrentar equipes estrangeiras e principalmente no meio do ano, quando acontece um notório desgaste em relação ao futebol brasileiro e à safra de jogos. Como que essas equipes vão se preparar? Será que podemos acreditar num time brasileiro indo tão longe assim? Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos grupo por grupo ver como as equipes podem se equipar. Começando pelo Palmeiras, o hino do clube diz que quando surge o alviverde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Consequentemente, o Palmeiras sabe que precisa se recuperar de um ano muito abaixo do esperado. É fato que vencer o Campeonato Paulista é um grande feito, mas muito pouco para uma equipe que sonhou com Brasileirão e Libertadores ao mesmo tempo. É fato que o Palmeiras não é tão destacado por contratar jogadores de forma absurda. A própria gestão da presidente Leila Pereira, a dona da Crefisa, é tida como mão de vaca e sovina, já que o Palmeiras poderia ter muito mais reforços do que tem. Consequentemente, perder jogadores como o próprio Dudu vão afetar na equipe do Alviverde. Dudu foi um ídolo incontestável da equipe, só que em relação à atual situação de lesões e principalmente a desgastes envolvendo seu físico, bem como problemas envolvendo a diretoria e a própria Leila, Dudu já sabe que não ficará no Palmeiras e já se despediu. Equipes como Cruzeiro e Bahia estão de olho em Dudu, um ídolo que com certeza ficou na história do Alviverde, mas que já chegou a sua hora de ir embora. Com isso, o Palmeiras sabe muito bem que não pode ficar parado, tem que agir para poder contratar jogadores à altura, para um campeonato à altura também. O Palmeiras para muitos não chega a ter o Mundial, apesar de alguns rebaterem e falarem que sim, o Verdão tem o Mundial conquistado em 1951. De toda forma, na era moderna, o Mundial é uma obsessão no Alviverde, consequentemente nomes precisam vir, e o mais ventilado dentre todos é o de Gabriel Jesus. Seus números vêm sendo um pouco, digamos assim, neutros no Arsenal, um pouco mais tímidos, principalmente em relação ao Gabriel, que se acostumou a fazer gols do Manchester City. Na temporada 22-23, Gabriel deixou a equipe de Pep Guardiola. O próprio Guardiola sempre reiterou a grande admiração por Gabriel, que já estava no clube desde o ano de 2017. Para alguns brasileiros é difícil de acreditar, mas o Gabriel Jesus tem um dos principais números na Europa em se tratando de competições como Champions League para brasileiros. Tem uma carreira consolidada lá fora e na própria Europa tem mercado, o que não significa que o Palmeiras não possa olhar e tentar contratar, sabendo muito bem da atual realidade do clube e que o Gabriel se animaria em ir jogar no Alviverde. Em 2016 ele saiu após ganhar o Campeonato Brasileiro e prometeu para o seu torcedor que voltaria um dia a vestir a camisa alviverde. É agora talvez a melhor hora possível para olhar com novos horizontes e nortes para encarar a realidade alviverde. O Gabriel, convenhamos, sobraria no futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião. É totalmente diferente você encarar uma Copa do Mundo ou ser o principal nome da seleção brasileira do que ser o principal jogador do Palmeiras numa competição como o Super Mundial. Claro que não desmerecendo o Palmeiras, muito ao contrário, apenas afirmando que é totalmente diferente o peso de ser o camisa 9 de uma seleção do tamanho do Brasil e, claro, a proporção de jogar um grande torneio que ele já está acostumado de certa forma lá na Europa. Consequentemente, Gabriel Jesus, concluindo tudo, é uma das grandes opções que o Palmeiras tem. E não esquecendo para esse pacotão todo de reforços, podemos ter Agustín Canóbio do Atlético Paranaense, ele que é titular na seleção uruguaia e recentemente caiu com o Furacão para a segunda divisão, o que é muito válido destacar, porque o Canóbio é muito bom de bola e não mereceu cair com esse atual Atlético Paranaense. O Coelho, que também jogou muita bola pelo Furacão e, claro, também caiu, o que mostra que o futebol é muito mais que o individual, ou seja, é coletivo. O resto do time não acompanhou nem Canóbio nem Coelho e por isso o Palmeiras pode fazer a limpa, já que são jogadores que vão desvalorizar em relação ao atual plantel e o Atlético Paranaense vai jogar a Série B, o que esses jogadores talvez não vão querer jogar. E para finalizar, eles também podem contar com outros jogadores do Fortaleza. Estou falando de Hércules, que inclusive chegou a fazer gol contra o Palmeiras e é muito bem cotado pelo próprio técnico Abel Ferreira, podendo ser um reforço muito útil para a equipe palmeirense, e o atacante que já fez até gol
enfrentou em final de Sul-Americana, Martín Lutero. O Lutero é muito bom de bola. O argentino já tem uma certa idade, tem 33 anos, mas no atual elenco do Palmeiras muitos cravam que ele tem condição de jogar e quem sabe até de brigar por uma vaga na titularidade. Como vocês podem ver, são 5 reforços cotados para o Palmeiras, apenas um de alto peso, porque essa é a política de transferências da própria Leila Pereira, o que difere, claro, da pretensão de muitos palmeirenses que queriam que o investimento fosse um pouquinho mais alto, levando em consideração a realidade da competição que virá. Enfim, o Palmeiras, vale lembrar, vai enfrentar Porto, Inter Miami e Al Ahly na fase de grupos do Mundial 25. E você sabe que se eu falo Inter Miami, exatamente, temos uma chance de ter Rony contra Lionel Messi. Seria algo histórico de acontecer e que provavelmente vai. Inclusive, Inter Miami versus Palmeiras vai marcar o primeiro jogo, a estreia oficial do Mundial de Clubes e dessa competição que tanto promete. Vamos então para o Botafogo, que é do grupo B, formado por Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, o próprio Fogão e o Seattle Sounders. Convenhamos que o Botafogo para muitos teve o grupo mais difícil e a equipe acabou de levar um baque gigantesco ao perder para o Pachuca a disputa do Mundial de Clubes. No caso, a Copa Intercontinental, já que vem mudado de nome. Mas é verdade que o Botafogo, apesar do duro golpe de levar 3-0 do Pachuca, está muito longe de ter uma temporada em que ele vai chorar o leite derramado por conta dessa derrota. Os caras acabaram de vencer Libertadores e Brasileirão ao mesmo tempo, isso numa seca absurda de anos, sem ganhar o Brasileirão desde 1995 e a Libertadores que nunca havia chegado na sala de troféus do Fogão. Você acha mesmo que os caras vão ficar chorando até muito e muito tempo? Tudo bem que era uma oportunidade de luxo ganhar o Mundial, mas os caras já estão indo longe demais, e isso é muito bom de pontuar. O Botafogo sabe que encarar equipes como Atlético de Madrid e PSG será altamente emblemático, até porque é algo muito curioso se a gente olhar para pensar, PSG e Atlético de Madrid não são equipes tão grandes assim em se tratando do cenário do futebol europeu, nem Atlético nem PSG tem Champions, mas são equipes fortes, de nível forte no cenário europeu. O PSG é marromeno, tá? Mais ou menos, mas a gente sabe que sempre é difícil para equipes brasileiras enfrentar outras equipes assim. Consequentemente, o Botafogo quer montar uma boa lista de reforços para 25. O time acabou de perder Thiago Almada para o Lyon. Lyon esse que é gerido pelo próprio John Textor, o mesmo cara que ergueu o Botafogo no cenário nacional. O próprio argentino se destacou aqui, já fez suas malas e vai para a equipe do Lyon. Até o momento eu vou falar para você, o Botafogo tá muito discreto em relação a contratações, com algumas inovações e saídas, como o próprio caso do Thiago Almada. O atual reforço que vem sendo cogitado para ir para o clube é o Di Bitelo. O meia atacante revelado pelo Grêmio é um dos alvos para repor eventuais saídas no ataque. O meia Bitelo tem 24 anos e está no Dinamo de Moscou da Rússia. A opção é vista como um possível substituto de Thiago Almada, que deve deixar o clube na virada do ano. A situação ainda não avançou para uma negociação, mas a diretoria fez a consulta há 2 semanas. O jogador foi vendido pelo Grêmio ao clube russo por 10 milhões de euros, 52 milhões de reais na cotação da época, em setembro de 2023. Ainda não há previsão de valores para uma futura venda. Em Moscou há mais de um ano, o jogador está incomodado com o clima de guerra no país. Ele acreditava que o confronto bélico seria breve, o que não se concretizou. Porém, Bitelo tem um longo período de vínculo com o clube russo. O seu contrato vai até a metade de 2028. O jogador está inclinado a voltar ao Brasil para retornar à vitrine e tem a seleção brasileira como um grande sonho. No Dinamo, Bitelo tem 46 partidas, 11 gols e 9 assistências. Na Liga Russa 23-24, atuando pelo lado esquerdo de ataque, ele é o segundo jogador que mais serve os companheiros, atrás de Wendel do Zenit. No Grêmio, Bitelo foi contratado em 2019, ainda para as categorias de base, e entrou no profissional em 2021. No ano seguinte passou a ter protagonismo, sendo vice-artilheiro da equipe na temporada. No total, o meia fez 93 jogos pelo time gaúcho, com 19 gols e 8 assistências. Até o momento é o único nome ventilado realmente no Fogão. Os caras acabaram de ganhar tudo, querem mais manter o elenco do que expandir, então vamos ver no que vai dar. Passado o Botafogo, vamos para o penúltimo time que está no Super Mundial, o Flamengo. Dentre essas equipes na lista, o Flamengo é o único que realmente tem Mundial de Clubes considerado, digamos, oficial pela FIFA, ou pelo menos pelas convenções da galera. O Mengão ganhou o Mundial em 1981 em cima do Liverpool, e em 2019 teve a mesma chance de derrotar os ingleses, só que dessa vez perderam na final. O Flamengo tem 3 Libertadores, assim como o Palmeiras, e está muito ansioso para conseguir disputar a competição. O Flamengo está no grupo D e vai enfrentar o Expert
Esperance Sportive de Tunis, equipe da Tunísia, o Chelsea, teremos Flamengo e Chelsea, e Clube León, o mesmo León que eliminou o Mengão na Libertadores de 2014. Teremos muito a ver do Flamengo por aí, e consequentemente a equipe rubro-negra não quer ficar para trás. A lista de reforços pode ser impressionante para que a equipe do Mengão consiga alçar novos voos e quem sabe ir longe nesse super mundial. Não é um grupo tão difícil, em especial enfrentar equipes como o Esperance de Tunis e claro o León, que não vem em boa fase assim. O Chelsea é de fato o adversário mais perigoso para o Mengão. Em relação ao Mengão, até agora 3 nomes chamam a atenção, e claro, não significa que eles virão ou que todos virão, mas a verdade é que o Flamengo até o final da reta final da preparação para o mundial quer 5 reforços. Ao momento, aos que foram especulados até agora, temos alguns nomes interessantes. A contratação de Isidro Pita do Cuiabá é ventilada no Mengão. Isidro Pita, apesar de ser um jogador que viria por 40 milhões de reais, um valor considerado alto, já que o Cuiabá foi o último lugar do Brasileirão, é um cara que realmente poderia vir por ter sido o destaque do próprio Cuiabá no Campeonato Brasileiro, pois de fato, se o Cuiabá caiu não foi culpa do Pita. A diretoria do Flamengo deve definir se realmente vão atrás de Pita em definitivo ou não. Isidro, o paraguaio, chegou ao Dourado em 2023, após passagem pelo Juventude um ano anterior. Aos 25 anos, ele tem ao todo 105 jogos com 33 gols marcados e 10 assistências. Várias outras equipes estão sendo colocadas do lado nesse momento. Bahia, Vasco, Santos e outros times que fizeram um contato recente ficaram de lado. A ideia do staff seria ouvir o primeiro caso, o Flamengo, em caso de negativa, ver os outros times que restaram. Os empresários do atleta estão aguardando a resposta oficial do departamento de futebol do clube, que deve ser dada nos próximos dias. Outro nome que também vem sendo especulado é o Anderson Talisca do Al Nassr. Como o Flamengo tá perdendo o Gabigol, sabe que vai tentar olhar para reforços do ataque. Apesar de nomes contratados como Alcaraz e o próprio Gonzalo Plata, a equipe vai tentar um cara mais de frente. O jogador tem um desejo de jogar no futebol brasileiro e o Flamengo, ao que parece, está abrindo as portas para ter o jogador a pedido do técnico Felipe Luiz, que tem muita moral nesse meio do futebol. Os reforços estão realmente em pauta e o nome especial é do Talisca, brasileiro que está há bom tempo no Al Nassr, parceiro de Cristiano Ronaldo. Em contrapartida, o Mengão tem um projeto consistente de brigar por grandes títulos. O meio atacante também tem cobiças da Europa e isso pode dificultar. Clubes da Turquia têm interesse no jogador e podem acabar sendo concorrentes diretos do rubro-negro carioca nesse mercado da bola. A informação quente é que o atleta realmente está nos planos do Flamengo e pode ser o primeiro grande reforço visando o começo da próxima temporada. Outro nome de peso que também vem sendo associado ao Mengão é de Roger Guedes. O Flamengo busca reforçar o seu ataque após a saída do Gabi. Entre os principais planos está ele, atualmente no Al Rayyan do Catar. Com 28 anos, o jogador soma impressionantes 34 gols e 6 assistências em 46 partidas pelo clube catariano. Reconhecido por sua habilidade e versatilidade, o Guedes é visto como opção viável para suprir a lacuna deixada no setor ofensivo rubro-negro. As negociações entre Flamengo e Al Rayyan seguem avançadas, mas o alto salário do atleta pode representar um obstáculo. Ainda assim, a nova diretoria do Flamengo, que assume oficialmente em 18 de dezembro, demonstra empenho para fechar o acordo. Além de Guedes, o clube carioca também buscou fortalecer sua estrutura administrativa, tendo feito proposta formal a João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. João Paulo, por sua vez, recusou a oferta. E o Flusão, hein? O Fluminense é o último time que eu vou anunciar nessa lista, claro, porque é o último brasileiro. No grupo F, o Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund, um jogo que na minha opinião vai ser muito interessante, o Ulsan HD e o Mamelodi Sundowns FC. Consequentemente, adversários tranquilos na minha opinião, e o Fluminense, pelo menos se der a lógica, vai passar nem que seja no segundo lugar. O Flusão pegou um grupo razoável e vai contar com alguns reforços para tentar superar um quase trauma. Quase que o Fluminense cai para a Série B nesse ano e passou por maus bocados até que conseguiu escapar. Perdendo até o Marcelo, um dos ídolos recentes da história do clube, o Flusão vai montar operação financeira para repatriar o Richarlison. Exato. O Pombo. O jogador tem contrato longo com o Tottenham na Inglaterra, que inicialmente não libera o atleta sem compensação financeira. A ideia do Fluminense é trazer o atacante por um ano de empréstimo com opção de compra ao final do contrato. O interesse no atacante foi noticiado primeiramente pelo GE e confirmado pela reportagem da Itatiaia. O presidente do clube, Mário Bittencourt, já conversou com o Richarlison, que se mostrou disposto a retornar às Laranjeiras. O objetivo do Fluminense é conseguir uma composição financeira que agrade ao Tottenham e ao jogador. Algumas reuniões serão feitas
feitas até o fim do ano entre a cúpula de futebol para montar a operação. O jogador aspira a voltar à Copa do Mundo de 2026, por isso voltar ao tricolor seria ótimo para ele, principalmente para voltar aos eixos e, claro, voltar aos holofotes. Ele tem contrato até o meio de 27 com o clube de Londres. Revelado pelo América Mineiro, o atacante jogou no Fluminense entre 2016 e 2017 até ser negociado com o Watford. Antes do Tottenham, ele passou pelo Everton, também da Inglaterra. O clube londrino pagou cerca de 315 milhões de reais pelo atacante. E sobre o Flusão, não há nomes oficiais colocados até aqui. O departamento de futebol tem mapeado alguns nomes para reforçar o ataque tricolor, e apesar de já contar no elenco com Cano e Cauã Elias, o técnico Mano Menezes quer mais um jogador na função, sem contar com o Pom, ou seja, Richarlison seria a cereja do bolo e poderia atuar em outras funções no ataque. Juntamente com o atacante, 2 zagueiros e um lateral para cada lado, também são na lista de eventuais reforços. Um primeiro volante também é de interesse da diretoria, mesmo com as chegadas recentes de Vitor Hugo e Facundo Bernal. A iminente saída de John Arias para o futebol europeu também obriga o Fluminense a buscar uma peça para a posição. Nesse caso, o Flu mapeia o mercado sul-americano para encontrar um outro jogador parecido com o colombiano. Por fim, Renato Augusto e Ganso devem permanecer, mas mesmo assim a diretoria também vai procurar um meia para reforçar o elenco. O Terans, por exemplo, dificilmente seguirá para 2025. Pois é, qual desses clubes você acha que vai mais longe no Mundial? Eu quero saber a sua opinião. É lógico, comenta, claro, deixa seu like e eu agradeço demais por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito, você sabe que eu não fiquei mendigando o vídeo inteiro, então se você gostar realmente do trabalho, se inscreve aí. Um grande abraço, prazer, eu sou o Zefut e claro, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!